Muito bem, Elders e Sisters. É um privilégio estar com vocês nesse dia. Meu nome é Bispo Moreira. Eu sou Bispo da Ala Salgado Filho, Estaque Santa Maria, Brasil. Nosso propósito ao nos reunirmos hoje é debatermos algumas maneiras de como podemos ajudar o Bispo e os membros a apoiarem e ajudarem de maneira mais eficaz o trabalho missionário na ala. Para isso, contaremos com a ajuda de alguns dos nossos missionários. Elder Eduardo, Elder Dias, Elder Green e Elder Rebique. Tudo bem, Elders? Tudo bem, tudo bom. Sou grato pela visão, pela maneira como o presidente Hinckley ele aumentou a visão de toda a igreja ao proclamar a seguinte verdade: vamos todos trabalhar juntos para fazer a ala crescer. Vocês, como missionários, são os principais responsáveis por terem essa visão e levarem essa visão para toda a ala na qual vocês estão trabalhando. Embora vocês sejam os responsáveis por ensinar e batizar as pessoas, a ala pode ser a sua maior ferramenta para encontrar essas pessoas, desde que ela seja usada da maneira correta. Vamos então ver algumas maneiras de como fazer isso. E até mesmo porque a ala vai ser a responsável por integrar e reter aquelas pessoas que vocês estão batizando. Pois, como ensinou o próprio presidente Hinckley, não há por que batizar as pessoas se não houver retenção. Elders, sabendo então que vocês precisam contar com o apoio de toda a ala para fazer com que o trabalho progrida, Elder Rebique, qual a primeira pessoa que vocês devem conquistar na ala? O bispo. O bispo. Elders, quero prestar um testemunho para vocês, que sei por experiência própria, que a ala ela é o reflexo do bispo. Se o bispo decidir que toda a ala vai ao templo e ele trabalhar para isso, toda a ala irá ao templo. Se o bispo decidir que toda a ala vai jejuar e ele dar o exemplo e trabalhar para isso, toda a ala irá jejuar. Da mesma maneira, se o bispo decidir que ele e toda a ala vão realizar o trabalho missionário, isso certamente vai acontecer. E vocês então terão toda a ala ao seu lado. Quero então falar um pouco sobre os bispos. Elder Eduardo, quando vocês entram na casa de um pesquisador, o que é necessário que aconteça para que eles aceitem o Evangelho? Eles precisam primeiramente sentir o Espírito. Realmente, sentir a companhia do Espírito. É o Espírito que vai fazer com que a pessoa aceite os princípios do Evangelho e se converta ao Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Dessa mesma maneira, quando cada um de vocês, missionários, chegam em uma nova ala, a primeira pessoa que vocês devem fazer, que sinta o Espírito, é o bispo. Quero que vocês pensem no seguinte: quando vocês chegam em uma nova ala, para muitos bispos, vocês são apenas mais um missionário que está passando pela ala dele. Mas vocês são os responsáveis por mostrar para eles que vocês não são apenas mais um missionário, mas que vocês são missionários, elders e sisters, que, como diz a Escritura, são homens em que há o Espírito de Deus. Vocês devem mostrar para o bispo que estão ali e são missionários eficazes, estão dispostos a ajudá-lo em seus esforços para fazer a ala crescer. Quando vocês chegam em uma ala, vocês devem pensar o seguinte, e gostaria que cada um de vocês fizesse a vocês mesmos agora a seguinte pergunta: o que eu, como missionário, posso fazer que nunca nenhum outro missionário fez por esse bispo? Primeira delas, imagine o efeito que vai ter se os dois missionários decidirem jejuar juntos pelo bispo. E durante esse jejum, os missionários se ajoelham e usam essas palavras em suas orações: Pai Celestial, ajuda nosso bispo a ser tocado pelo espírito da obra missionária que nós temos. Ou então dizem: Pai Celestial, ajude nosso bispo, para que ele seja inspirado e compreenda a importância da obra missionária. Como bispo, eu costumo dizer que jejuar é como tirar o problema com a mão. Talvez o problema que hoje vocês missionários estejam enfrentando seja um bispo que não apoia a obra missionária. Porém, como bispo, testifico a vocês que vocês podem mudar o coração dele como bispo através de seu jejum. Minha segunda sugestão é: deixem uma mensagem com o bispo. Marquem um dia e vão até a casa dele. Chegando lá, criem um espírito de reverência, cantando um hino especial. Após isso, perguntem se vocês podem se ajoelhar em oração com ele. Depois de se levantarem da oração, deixem uma mensagem, especialmente e antecipadamente preparada por vocês. Durante a mensagem, mostrem para ele a sua disposição como missionários de ajudá-lo a fazer a ala crescer.
trazendo mais portadores do sacerdócio de Melquisedeque para a igreja, trazendo mais dizimistas integrais, trazendo mais famílias que vão ao templo, trazendo mais jovens. O bispo sentirá o Espírito durante a sua mensagem e se sentirá entusiasmado em realizar a obra missionária. Termine a sua mensagem compartilhando uma experiência em que tiveram sucesso e também prestando seu testemunho das alegrias que tem tido ao realizar a obra missionária. E qual o resultado quando nós juntamos a palavra de Deus, a companhia do Espírito e o jejum na obra missionária? Vamos ler o resultado disso em Alma, capítulo 17, versículo 3. E vamos ler a escritura. Gabriel Dias, pode ler para nós? Sim. Isto, porém, não é tudo. Haviam-se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam-no com o poder e a autoridade de Deus. Elders, se vocês conseguirem fazer com que o bispo sinta o Espírito em sua mensagem, e isto com certeza irá acontecer, e ele se tornará o seu maior aliado em encontrar pessoas para batizar, em planejar reuniões batismais e em visitar as famílias de seus pesquisadores junto com vocês. Como terceira sugestão, façam aquilo que o bispo pediu para vocês. Ainda que vocês sejam os missionários e vocês sejam as pessoas que estão em contato com seus pesquisadores, o bispo, ele é o responsável por toda a área geográfica na qual vocês trabalham. E ele vai ter revelações para aquelas pessoas para aquelas pessoas que vocês estão ensinando. Atender às designações do bispo fará com que ele aumente sua confiança em vocês, fazendo crescer o seu desejo de ajudá-los. E como último conselho, mantenham um contato com seu bispo todos os dias. Muitas vezes vemos missionários que veem seu bispo apenas no domingo, e isso não é o suficiente. Mantenham um contato diário com seu bispo, seja por meio de uma visita rápida, ou por meio, então, de um telefonema. E ao falarem com ele, relatem seus sucessos e o progresso de seus pesquisadores que estão a caminho do batismo. Isto o deixará entusiasmado e disposto a colaborar em seus esforços com cada um de seus pesquisadores. Preste meu testemunho como bispo, e que é maravilhoso fazer parte desta obra, e que vocês vão ter muito sucesso ao trabalharem juntamente com seus bispos. Vamos agora falar sobre os membros. Eu diria que ter sucesso com os membros na obra missionária depende em 90% de ganhar a confiança dos membros e em 10% de realizar um bom planejamento. Quais algumas maneiras pelas quais os missionários podem ganhar a confiança dos membros? Em primeiro lugar, honre seus compromissos. Ao lidar com os membros, o conselho dado por Alma em Alma 37,6 é de extrema utilidade. Elder Eduardo, pode ler para nós? Ora, pois supor que isto seja tolice de minha parte, mas eis que te digo, que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Vocês, missionários, podem fazer com que aconteça um milagre em cada uma de suas alas, ao trabalharem com os membros. De fato, coisas pequenas, como chegar no horário marcado em um compromisso, pode fazer uma grande diferença. Esse pequeno detalhe fará com que os membros sintam que vocês são missionários responsáveis. Elders e sisters, vocês almoçam na casa dos membros praticamente todos os dias da semana. Muitas famílias gostam de marcar o horário para vocês chegarem. Respeitem esse horário. De igual importância é não demorar na casa do membro depois que o almoço termina. Quando vocês, missionários, entram na casa do membro, o Espírito entra junto com vocês. Mas depois do almoço, se vocês começam a demorar para ir embora, isso significa que o Espírito já foi embora muito tempo antes. Quero falar então sobre a mensagem depois do almoço. Elders, quando vocês saem da casa onde vocês acabaram de almoçar, o que aquela família fica pensando? Do que aquela família mais lembrará quando vocês saírem daquela casa? Ela vai lembrar da maneira como vocês se portaram durante o almoço? Ou ela vai se lembrar da mensagem que vocês deixaram? Já vi missionários que em suas mensagens tentaram explicar um difícil princípio do Evangelho. Outros que repreenderam a família por sua irreverência na capela aos domingos.
Também já vi missionários que contaram histórias muito engraçadas depois do almoço, mas que nada tinha a ver com a obra missionária. Elders e sisters, lembrem que sua mensagem depois do almoço deve ser sempre sobre a obra missionária, e que em suas mensagens vocês devem seguir o exemplo perfeito do Salvador. Vamos ver nas Escrituras como ele ensinava suas mensagens. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29. Cadê o Repique? Pode ler para nós? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Esse é o tipo de mensagem que vocês devem deixar depois do almoço. Mensagens em que as pessoas sintam que vocês têm poder e autoridade para ensinar o Evangelho para as outras pessoas. E elas então se sentirão inspiradas a convidar todos os seus familiares, amigos e vizinhos para compartilhar, para que vocês compartilhem sua mensagem com elas. Mas e depois de conquistar a confiança dos membros? O que deve ser feito? O resto do trabalho, o resto do sucesso de trabalhar com os membros depende então de um bom planejamento entre a dupla. Elders, ao sair de uma mensagem, vocês sempre saem de lá, já com um dia marcado para voltar. Qual deve ser o próximo passo então, depois de sair da casa de um pesquisador? O próximo passo, vocês devem rapidamente visitar um membro e, em espírito de oração, escolher qual é esse membro. Então convidá-los a acompanhar vocês na próxima mensagem. Às vezes vemos missionários chegando na casa dos membros 5 minutos antes do compromisso. Isso vai ter 2 efeitos. O membro vai mostrar disposição para sair com vocês. E além disso, vocês vão chegar atrasados nos seus compromissos. Por isso, elders e sisters, sempre depois que ensinarem uma mensagem, marcando o dia para voltar, procurem um membro que vai acompanhar vocês naquela próxima lição. Gostaria de mostrar em números como é fácil trabalhar com os membros. Vou pegar como exemplo a própria Ala Salgado Filho. Nos dois primeiros domingos de julho, nossa média na reunião sacramental foi de 158 pessoas. Em nossa ala, temos uma média de 30 crianças por domingo. Isso significa que existem 128 membros acima de 12 anos que podem acompanhar os missionários em suas mensagens. Digamos então que vocês visitaram uma família na segunda-feira e marcaram então para voltar na quarta-feira à noite. Vocês então terão um dia e meio e uma lista de 128 pessoas para escolher apenas uma para acompanharem vocês na próxima lição. E se um dia e meio, dentre 128 membros, vocês não encontrarem nenhum, ou vocês não têm a confiança dos membros, ou não estão fazendo um bom planejamento. Tenho certeza, que todos nós podemos realizar um bom trabalho. Após consultar o presidente Mirra, que é o presidente da Missão Brasil Santa Maria, ele disse que o número ideal de lições que o missionário deve ensinar por semana é 35, ou seja, 35 lições por semana. Dessa maneira, eles trabalhando com os membros, acredito que é possível ensinar todas as lições da semana com a companhia de um membro. Gostaria então de terminar esse treinamento relatando alguns números para vocês. Sabemos que os números, eles não são o mais importante, mas nos mostram se a obra está progredindo ou não. E ao ouvirem esses números, gostaria que vocês lembrassem que eles são resultado de... Gostaríamos de lembrar que ele é o resultado de todo esse trabalho que eu discuti com vocês hoje. E esse trabalho tem sido aplicado na Ala Salgado Filho. Durante o ano de 2007, a Ala Salgado Filho batizou 10 pessoas e fechou o ano com a frequência média de 105 pessoas na reunião sacramental. Quando iniciou 2008, fizemos uma meta de batizar 50 pessoas. Até esta data, 28 de julho, já batizamos 34 pessoas. Dos 6 rapazes e 3 homens batizados até agora, todos foram ordenados e receberam o sacerdócio. Das 34 pessoas que se batizaram esse ano, durante o mês de julho, todas elas frequentaram a reunião sacramental. Nossa retenção é de 100%. Nossa frequência passou de 105 para 160 pessoas na reunião sacramental. E agora, o melhor de tudo. Dos 34 batismos realizados durante o ano de 2008, apenas um foi encontrado pelos missionários. 2 partiram dos cartões da amizade.
e 31 batismos foram referências de membro. Elders e sisters, presto meu testemunho a vocês que esta é a obra de Deus. E esse trabalho, esses exemplos que citei para vocês agora, são frutos de toda uma ala trabalhando juntos. E como essa é a obra do Senhor, esse trabalho, esse resultado, esse mesmo sucesso pode ser alcançado em qualquer ala de toda a Missão Brasil Santa Maria. Sei que o Senhor está ao nosso lado e que Ele vai magnificar os nossos esforços ao trabalharmos com o Bispo e com os membros. E faremos então um grande trabalho missionário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.